Bem, olá pessoal, novamente, aqui com a videoaula agora sobre as leis de Newton, os princípios da dinâmica. Gostaria de destacar, antes de começar a videoaula, que esse é um dos conteúdos mais importantes que a gente vai estudar em física, certo? A base para o estudo dos movimentos. Se a gente quiser compreender como os movimentos acontecem, a gente tem que ganhar um entendimento razoável sobre as leis de Newton. Bom, para começo de conversa, vamos entender o que é a dinâmica. A dinâmica é um ramo da mecânica e a mecânica é um ramo da física. Então, a mecânica é o ramo da física que estuda os movimentos. Mecânica ela se preocupa em responder duas perguntas básicas: como acontecem os movimentos e por que acontecem do jeito que acontecem. A parte da física que estuda o como acontecem os movimentos, que é a descrição de como um objeto se move, é chamada de cinemática. A parte da física que responde por que o objeto se move desse jeito, ela é chamada de dinâmica. Por que é importante eu entender o movimento, como um objeto se move e por que ele se move? Coloquei aqui dois exemplos. A gente sabe que a Lua circula a Terra, a gente sabe que maçãs caem de macieiras e a gente sabe como esses movimentos acontecem. Já é velha essa história. A gente sabe que a Lua circula em torno da Terra, o movimento é aproximadamente circular, e a queda da maçã é aproximadamente uma linha reta. Desculpa. Mas por que esses movimentos acontecem assim? Então, a dinâmica ela é a parte da física que vai me dizer por que a Lua descreve esse movimento circular, por que a maçã cai. E é importante eu entender por que os movimentos acontecem assim, porque se eu tiver uma compreensão perfeita do porquê os movimentos acontecem, eu posso produzir movimentos da maneira que eu quiser. Eu posso elaborar sistemas, criar sistemas que se movam da forma que eu quero. Né? Só para a gente citar alguns exemplos aqui, aqui tem o aerofólio de um avião. Então, o avião ele tem que subir. Então, como é que eu consigo fazer uma coisa pesada daquela subir e levantar voo? Eu consigo porque eu tenho uma compreensão de por que o avião sobe. Quais são as forças que tem que atuar no avião, como essas forças se comportam e o que é necessário para fazer o avião levantar voo. Vários jogadores de futebol, embora não tenham um conhecimento, jogadores de futebol, jogadores de tênis de mesa também, eles usam muito isso. Embora eles não tenham um conhecimento detalhado de física, os pormenores, a teoria, né, os aspectos teóricos, mas eles entendem que se eles chutarem uma bola girando, isso vai produzir uma trajetória curvilínea na bola. A bola não vai se mover em linha reta em consequência disso. A compreensão desse fenômeno está justamente no fato da gente entender como as forças atuam na bola. Se ela se move girando ou se ela se move simplesmente andando para frente sem girar. Também é importante eu entender como as forças atuam no sistema e como o sistema vai responder a partir daquelas forças. Se eu quiser, por exemplo, colocar um foguete se eu quiser colocar um objeto fora da órbita, se eu quiser lançar um foguete e mandar esse foguete até um outro planeta ou a Lua, como queira. Então eu preciso entender como é que esses caras vão responder às forças. Então é por isso que é importante eu entender por que os movimentos acontecem da forma que eles acontecem, porque no final dessa pergunta vai estar o conceito de força. E a compreensão do conceito de força é importante porque eu posso tomar esse conceito e usá-lo a meu favor para produzir movimentos do jeito que eu quiser. O primeiro cara que se preocupou em estudar o movimento, o primeiro cara que elaborou de alguma forma uma tentativa de explicar o movimento foi Aristóteles. Para Aristóteles existiam basicamente dois tipos de movimento. Aqui na Terra existiam dois tipos de movimento. O movimento natural, que era para cima ou para baixo, e esse para cima ou para baixo era dependente da composição do objeto. Aristóteles
ele acreditava que tudo aqui na Terra era feito de 4 elementos, era terra, água, fogo e ar. Então, todas as coisas no planeta Terra eram feitas a partir desses quatro elementos. Então, se você tivesse um objeto em que a composição dele carrega uma maior quantidade de terra ou de água, esse objeto naturalmente tenderia para baixo. Se você tivesse um objeto que na composição dele tivesse mais fogo ou mais ar, ele naturalmente tenderia para cima. Então, quando a gente vê um objeto caindo, né, uma maçã caindo, por exemplo, ou um balão subindo, Aristóteles explicaria isso dizendo que esse é o movimento natural dele. A maçã caiu porque a composição dela é pesada e o balão subiu porque a composição dele é leve. Era um movimento natural. Para Aristóteles, aqui na Terra também existia o que ele chamava de movimento violento ou movimento forçado. É aquele movimento que, na perspectiva do Aristóteles, não acontecia naturalmente. É o movimento de empurrar, de arrastar, de jogar, certo? Então, esses seriam chamados de movimentos violentos. Empurrar uma cadeira, puxar um bloco, né? Essas coisas são movimentos violentos. Então, aqui na Terra existiria basicamente esses dois tipos de movimento. Mas Aristóteles, além disso, ele ainda dividia o universo em terra e céu. E quando ele olhava para o céu, ele via objetos celestes, e esses objetos celestes não subiam, não desciam, não era para cima, não era para baixo, e não tinha força nenhuma empurrando esses objetos. Então, não era um movimento natural igual ao que acontecia aqui na superfície da Terra, mas também não era um movimento violento, porque Aristóteles não via força alguma empurrando aqueles objetos. Então, Aristóteles ele fazia uma divisão natural. As coisas aqui na Terra acontecem diferente das coisas lá no céu. Lá no céu, os objetos não são feitos de terra, água, fogo e ar. Lá os objetos são feitos de éter, é o que ele chamava de a quinta essência. E eles desenvolvem esse movimento circular porque esse é o movimento natural deles. Assim como a pedra cai para baixo aqui, porque esse é o movimento natural dela, Aristóteles dizia que os objetos celestes eles circulam porque o movimento natural dos corpos celestes é um movimento circular, certo? Essa era a visão de Aristóteles. Aristóteles também propunha que corpos mais pesados caem mais rapidamente, ok? Então, se ele soltasse uma pedra e uma folha de papel, ele afirmava que a pedra iria cair mais rapidamente. E como uma consequência disso tudo, Aristóteles acreditava que a Terra estava em repouso e que todo o resto gira em torno da Terra. Por que Aristóteles acreditava nisso? Porque, de acordo com Aristóteles, seria necessário uma força para colocar a Terra em movimento. Para a Terra se mover, teria que ser alguma coisa do tipo de um movimento violento. Então, seria necessário uma força para empurrar a Terra. Só que para empurrar a Terra, que é um objeto extremamente pesado, deveria existir uma força que Aristóteles não conseguia conceber. Então ele assumia que a Terra estava em repouso, que todo o resto girava em torno da Terra. Aristóteles então pressupunha que é necessário uma força para que haja movimento. O estado natural das coisas é o repouso. Se eu solto uma pedra, ela cai e vai parar no chão. Por quê? Porque o estado natural dela é de repouso. A pedra quer parar. É por isso que ela vai até o chão e fica parada. Se eu empurro uma caixa por meio de um movimento violento, se eu empurro uma caixa, ela vai andar até certo ponto, mas ela vai parar. Porque o estado natural dela é o repouso. Era nisso que Aristóteles acreditava. Ok? Então, para ele, era necessário uma força para que existisse o movimento. As coisas só poderiam se mover sob a ação de uma força. Era isso que Aristóteles acreditava. Se não houver força, o objeto para. Só que aí vem Galileu Galilei e lança a seguinte questão. Depois de observar algumas coisas, algumas inconsistências no pensamento de Aristóteles, Galileu se pergunta: é mesmo necessário uma força para que haja movimento? E aí você observa que esse GIF, essa animação, que é um fenômeno, um evento extremamente simples de entender, o arco, né? O arco impulsiona a flecha. Enquanto a flecha está em contato com a corda do arco,
tudo bem, a gente tem uma explicação de por que a flecha se move. Mas e depois que a flecha deixa o arco? Depois que a flecha deixa o arco, não tem mais ninguém empurrando a flecha. E a flecha continua se movendo até encontrar uma parede onde ela vai parar. Então, no mínimo, a gente deve desconfiar daquela concepção de Aristóteles, porque é fato que foi necessária uma força para colocar a flecha em movimento. É fato. Mas foi necessária a força para manter a flecha em movimento? A gente começa a desconfiar disso a partir daqui. Né? E aí fica a pergunta, se é verdade, por que a flecha continua a se mover mesmo depois de atirada? Então, Galileu, eu não vou afirmar que Galileu fez essa pergunta, mas Galileu se questionava nesses termos. Será mesmo que é necessário uma força para que haja movimento? Para manter um objeto se movendo, é necessário que eu mantenha uma força atuando sobre ele? Essa é uma questão que a gente vai responder nas próximas videoaulas, ok?